Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Humana Simplificada. Eu sou o professor André Gussi e no vídeo de hoje nós veremos alguns detalhes sobre a formação das monarquias nacionais de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Como já vimos nesse vídeo, as monarquias nacionais na Europa centralizaram o poder após o feudalismo, mudando as características da organização política e social da Europa. Hoje veremos o contexto em que se deu este processo. Para começar, vamos falar de Portugal e Espanha. Sabe o que esses dois países têm em comum na sua formação? Uma guerra gigantesca chamada a Guerra da Reconquista. Para não se perder, vamos entender rapidinho o que foi esse conflito. Imagine só, uma guerra que durou quase 800 anos. Começou lá no século VIII. Quando os mouros, que eram povos muçulmanos vindos do norte da África, invadiram a Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha, os reinos cristãos que já existiam por lá acabaram ficando espremidos lá ao norte, como você pode ver aqui nesse mapa. Mas eles não desistiram. Aos poucos, estes reinos cristãos foram se fortalecendo, se unindo e lutando para reconquistar os territórios. E é aí que a história de Portugal começa. Portugal nasceu como um pedaço de terra, um condado que pertencia ao Reino de Leão. Mas, em 1139, depois de uma batalha super importante, um nobre chamado Afonso Henrique botou a coroa na cabeça e se tornou o primeiro rei de Portugal. Pouco depois, em 1143, a independência foi oficialmente reconhecida. Portugal era um país. Avançando um pouco no tempo, lá por 1383, Portugal encarou uma crise daquelas. O rei Dom Fernando I morreu e não deixou nenhum herdeiro legítimo para assumir o trono. Aí já viu, né? Começou uma briga enorme pelo poder. De um lado, a rainha viúva, Dona Leonor de Teles, que tinha o apoio do rei de Castela, um reino vizinho e poderoso de Portugal, e do outro lado um cara chamado João, conhecido como Mestre de Aves, que era um filho ilegítimo do rei anterior, ou seja, um filho fora do casamento oficial. E quem você acha que apoiou o Mestre de Aves? A burguesia, os comerciantes ricos, os banqueiros e grande parte do povo. Eles não queriam que Portugal fosse dominado por Castela. Queriam manter a independência de Portugal. Essa turma toda se uniu numa revolta e o Mestre de Aves liderou a resistência. A vitória decisiva aconteceu na famosa Batalha de Aljubarrota, em 1385. Com essa vitória, ele foi coroado rei Dom João I, dando início à dinastia de Aves. E por que isso é tão importante? O poder do rei ficou super centralizado. O comércio marítimo teve chances para expandir, uma vez que teve apoio da burguesia, e Portugal se tornou um pioneiro nas grandes navegações. É por isso que a gente diz que Portugal foi um dos primeiros países modernos na Europa, com um governo forte e unido. Ali do lado de Portugal, na Espanha, a formação da monarquia nacional também tem a ver com a união na Guerra na Reconquista. O lance-chave aqui foi o casamento dos reis católicos, Isabel, rainha de Castela, e Fernando, o rei de Aragão, lá em 1469. Imagine que eram como dois reinos superpoderosos que decidiram se juntar. Com essa união, eles ficaram fortes o suficiente para dar o golpe final na Guerra da Reconquista, em 1492. Um ano que vocês já devem ter ouvido falar por causa de um tal Cristóvão Colombo. Eles conquistaram Granada, que foi o último reino muçulmano que ainda resistia na Península Ibérica. Essa vitória foi um baita impulso para os reis espanhóis. Com o país unificado e fortalecido, eles também puderam bancar as grandes navegações e começar a expansão colonial lá nas Américas. A conquista de Granada foi sem dúvida o ponto de virada para a Espanha unida e muito poderosa. Agora, vamos sair um pouquinho da Península Ibérica e dar um pulo mais ao norte da Europa para falar da França e da Inglaterra. Adivinhe só? Uma guerra também foi super importante por lá. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos,
foi um conflito em grande escala entre França e Inglaterra. Os motivos quais foram? Principalmente disputas por territórios na França e quem tinha o direito de ser o rei francês. Uma das raízes dessa confusão toda começou muito antes, quando uma duquesa francesa importante, a Leonor de Aquitânia, se casou com o rei da Inglaterra, Henrique II. Isso fez com que um pedaço da França, uma grande porção de terra da França, ficasse sob o domínio, sobre o controle inglês. Com o tempo, a tensão só aumentou até explodir na guerra. Durante essa guerra, longa, exaustiva, a Inglaterra chegou a invadir e dominar partes bem grandes da França. Parecia que a França ia se dar muito mal. Só que essa invasão acabou despertando um sentimento muito forte nos franceses. O de pertencer a uma nação, o de ser francês. Foi nessa época que surgiram figuras heróicas como Joana d'Arc, que inspirou o povo a lutar. No fim das contas, os franceses conseguiram se unir e expulsar os ingleses. E o mais importante, para vencer a guerra, a monarquia francesa precisou se organizar como nunca. Criou um exército que era só dela. Começou a cobrar impostos de forma mais organizada. Tudo isso fortaleceu demais o poder do rei. Este momento foi crucial para consolidar um governo central e forte na França, abrindo caminho para uma monarquia ainda mais poderosa, que séculos depois se tornaria o que chamamos de absolutismo. Mas isso daqui é tema deste outro vídeo aqui. E na Guerra dos 100 Anos, como que ficou a Inglaterra? Depois de perder a Guerra dos 100 Anos para a França, a situação por lá não ficou nada fácil. O país estava enfraquecido e, para piorar, começou uma guerra civil conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Imagine duas famílias nobres super poderosas, os Yorks, que tinham uma rosa branca como símbolo, e os Lancaster, com uma rosa vermelha, brigando pelo trono inglês. Essa guerra interna acabou enfraquecendo ainda mais a nobreza e, por um tempo, a própria monarquia. Mas, no final, quem levou o melhor foi Henrique de Tudor. Ele era parente dos Lancasters, casou com uma York para unir as famílias e foi coroado rei Henrique VII, dando início à dinastia Tudor. Essa nova dinastia conseguiu colocar a ordem na Inglaterra, fortalecendo muito o poder do rei da Inglaterra e preparou o terreno para um período de mais estabilidade e crescimento econômico. E aqui nós fechamos os principais aspectos da formação dessas monarquias. Vamos aqui fazer um grande resumo. Primeiro, Portugal, com a Revolução de Aves, com o apoio da burguesia, foi chave, garantiu a independência de vez, um rei forte e abriu as portas para as navegações. Já na Espanha, o casamento dos reis católicos e a conquista de Granada unificaram o país e os deixaram prontos para também se lançarem às grandes navegações e conquistarem outras partes do mundo. É importante relembrar que Portugal e Espanha estavam unidos no contexto da Guerra da Reconquista na Península Ibérica. Já na França, com a Guerra dos 100 Anos, apesar das dificuldades, a França fortaleceu o sentimento de nação e o poder do rei, que ficou cada vez mais centralizados. Na Inglaterra, depois da derrota da França, a Guerra das Duas Rosas terminou com a dinastia Tudor no poder, fortalecendo a monarquia e trazendo estabilidade. Aqui são apenas alguns exemplos de como que o rei conseguiu tecer o seu poder e acabar com o poder da nobreza feudal e abrir caminho para o absolutismo, que será o tema do nosso próximo vídeo, que nós iremos definir o que é o absolutismo, quais são as principais características dessa forma do governo. Então fica assim. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham aprendido. Não esqueçam de deixar aquele like se você gostou para fortalecer o canal e também sugiro a você assistir um desses outros 2 vídeos que o YouTube recomendou para você. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima!